E aí, turma, beleza? Bom, conforme combinado, né? Essa aula de hoje eu tive um problema aqui, consegui consertar, já era quase 9 horas da noite e então eu resolvi gravar essa aula para vocês. O que eu ia fazer na aula hoje era resolver o exercício de centro de gravidade e passar mais um método de estratégia de localização. Beleza? Nosso exercício de centro de gravidade é esse que está na tela aí em cima, né? Suponha que temos um pequeno problema como mostrado na figura abaixo. O produto é químico e foi feito um estudo identificando o risco no envio para cada mercado. Há 10 mercados que devem ser servidos a partir de um único local de armazenamento. O armazém é suprido por uma única fábrica. A quantidade total de produto embarcado pela fábrica é a soma do volume demandado pelos mercados, né? O P1, onde que é a fábrica, 147 mil, e a soma do mercado M1 e M10 dá os 147 mil. Os volumes anuais dos mercados e o fator de risco são dados como segue. Lembra que eu dei o volume anual dos mercados e o fator de risco, eu criei aquela tabela onde cada aluno tem o seu fator. Localizo um único armazém de modo que o risco total seja o menor possível. Lembrando que para esse exercício, lá no slide eu coloquei K igual a 50. Ok? Então vamos lá para a resolução do exercício. Eu tenho aqui a minha tabelinha pronta, né? Eu lembro que eu falei para vocês que eu ia fazer uma tabela onde eu conseguisse ler o valor de todo mundo. Então, basicamente aqui, deixa eu dar um zoom, como que foi feito. No meu exemplo aqui, para mim, do M1 ao M5 eu coloquei risco, né, de 1 a 10 e a fábrica, né, P1, eu coloquei risco 5. Então, qual que é o primeiro passo que a gente faz? Coloca as variáveis, né? Coloca a posição de todos eles, que a gente pega lá o posicionamento no exercício, né? Onde a M1 é 2,1, né? O M2 é 5,2, o M3 9,1 e assim sucessivamente. Então tá aqui, 2,1, 5,2, 9,1, né? A posição de todo mundo. E aí, agora eu coloquei aqui o V, né, o valor, repeti aqui o volume de cada posição que necessita, o volume também do P1, que é a fábrica. O risco, né, aqui está puxando qual? O risco daqui, né, que é o meu, de 1 a 10, e o P1 igual a 5. Primeiro passo, eu acho o VRX e o VRY e o VR de cada posicionamento. V1R1X1, V2R2X2, V3R3X3, né? Sendo que isso aqui é a multiplicação do volume, o risco e o X, certo? E nesse lado de cá é o volume, o risco e o Y. E do lado de cá é o volume e o risco. Para que eu faço isso? Né? Para achar o somatório de todo mundo aqui, dos VRX, o somatório de VRY e o somatório de VR, porque a gente vai achar a posição XY de forma ponderada, sem levar em consideração aqui no início a distância, porque a gente não tem a distância, né? Então, para achar o X é o VRX dividido pelo VRI, pelo VR, e o VRY, o Y é o VRY dividido pelo VR. Então, a princípio, eu achei aqui o meu posicionamento 7,29 e 6,62. Ok? Aí, a gente vai agora o que? Agora que a gente tem o nosso primeiro x barra y barra, a gente parte em busca da distância, né? Agora a gente consegue, através daquela fórmula da distância, a gente consegue achar a distância de cada ponto, esse x, y de cada mercado, em relação a essa distância ponderada aqui, essa distância que a gente encontrou, o x barra e y barra inicial. Então, para achar essa distância, a gente faz aquela formulinha lá da distância euclidiana, né? Que é o fator de escala aqui, o 50, vezes a raiz de quem? De x, do xi menos o x barra ao quadrado,
mais o yi menos o y barra ao quadrado, né? Elevou tudo ao quadrado, multiplicou por 50, então achei aqui que a distância do x1, y1 até esse ponto aqui é de 385,96. E aí eu vou fazer isso para o x2, para o ponto 2, 3, para m4, m5 até o P1. Só dar um aqui para chegar a esse valor. P1 aqui. Então, agora que eu tenho a distância e a distância desse ponto, né, de todos os pontos para o x e y, eu consigo calcular o meu custo. Né? Esse custo aqui está em reais, ignora esse cifrão aqui, na verdade. Que custo é esse? É o custo, o meu risco, né? Que é aquela fórmula do volume vezes o risco vezes a distância. Volume, risco, a distância. Então isso aqui está baseado em risco, né? Que é o nosso fator de risco, não em custo, na verdade, né? Então o nosso risco aqui deu esse fator aqui, 248.568.074. É um número que a gente pode chamar de adimensional. A gente não tem não é um número, um custo realmente, mas é um número para a gente poder ir comparando esse número e diminuindo esse fator de risco aqui para a gente chegar até a melhor posição possível, ok? Então agora, com o meu x barra e o meu y, agora, com a minha distância agora, desculpa, eu posso fazer o que? Eu posso partir para a segunda fase, né, do nosso cálculo, uma segunda iteração, que agora sim eu vou calcular, ao invés de calcular o VRX e o VRY, eu vou calcular o VRX, o novo VRX, levando em consideração quem? A distância que eu tenho agora. E vou calcular também o VRY, levando em consideração a distância, e o VR também, levando em consideração a distância. Já vai para aquela segunda parte da fórmula, onde que já leva em consideração quem? A distância de cada ponto. Certo? Então aqui, ó, eu vou pegar o VRX, então vou lá novamente eu já tenho o meu VRX aqui calculado, né? Vai sempre esse valor aqui. O VRX dividido pela distância, pela minha distância que está aqui. Então tenho agora um novo fator aqui do VRX DI. E vou fazer a mesma coisa para o VRY DI. Isso aqui, óbvio, para todos os pontos, né? E aqui o que eu vou fazer? O que eu vou ter aqui embaixo? Um novo VRX, o somatório de VRX, né? Tá aqui o somatório. E o somatório do VRY, tá aqui também. Tudo levando em consideração a distância, né? E o VR dividido pelo D também tá aqui. E aí eu vou calcular novamente o meu x barra y barra, agora levando em consideração esses somatórios aqui. X barra y barra. Repare que a gente teve uma mudança aqui, né, do x barra anterior para o novo agora, faz sentido. Com esse novo x barra y barra, o que eu faço? Calculo uma nova distância. Já que o meu x barra y barra mudou, então as distâncias desses pontos até o novo x barra y barra também mudaram. E aí eu vou usar novamente a fórmula da distância para todo mundo. Vou calcular uma nova distância. Quando eu calculo uma nova distância, eu calculo um novo custo aqui, né? Um novo fator de risco, que vai ser o VRX, né? o VR vezes o VIRI vezes a distância. Né? O VI, lembrando que o VIRI é sempre padrão aqui. VRI vezes o D aqui. Beleza? Aí calculo tudo novamente aqui. Agora repara que já caiu para 237 mil. Certo? É 248 mil, caiu para 237 mil. Então quer dizer, como minimizou aqui esse nosso custo, significa que esse ponto aqui é melhor do que esse. Ok? Minimiza o nosso fator de risco. Aí então essa iteração vai voltar, né? Então volto isso aqui, calculo novamente a distância agora em relação a esse desculpa, calculo o VRX e o DI novamente, em função da distância que eu encontrei, né, da iteração anterior. Calculo todo mundo, acho novamente aqui um x barra
pegar aqui. Acho novamente um x barra y barra. Com esse novo x barra y barra, eu calculo a nova distância. Com essas novas distâncias, eu calculo um novo custo. Encontro aqui um valor um pouco menor. Agora, eu tenho novamente como eu tinha calculado a nova distância, né, eu vou fazer o que? Calcular novamente o VRI em função dessa distância que agora novamente que eu encontrei. Calculo tudo de novo, achar um novo x barra y barra. Com isso, novo x barra y barra calcula a nova distância para essa iteração. Com essa nova distância, novo custo e por aí vai. Eu, se não me engano, a memória eu pedi para ir até o 10, né? 10 vezes 1 mais 9 ou era 1 mais 10? Não lembro o que eu pedi na sala de aula. Aqui nesse meu exemplo está 1 mais 10. Deixa eu só aumentar todo mundo aqui. Tá 1 mais 10. Lá no meu décimo, vou logo aqui pro décimo, eu cheguei a 224 mil e na minha posição 8,88 e 6,07. Ok? Então esse foi o posicionamento que eu cheguei no meu fazendo as 10 iterações. 8,88 e 6,07. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo colar esse gráfico aqui. Só para eu marcar. O meu foi... Deixa eu dar travar isso aqui. Exibir. Congelar painéis. Aqui. Aqui só para poder... Show, congelou. Então o meu aqui, o décimo, né, o último foi o que? 8,88 e 6,07. Então vou pegar aqui uma caixinha de texto. Vou colocar um J de Jefferson, né? Vou colocar um PR de professor, só para ficar diferente. E vou tentar colocar aqui mais ou menos lá na posição, sem preenchimento e sem contorno. Lá na posição 8,88 o X, 8,88 e 6,07. Opa, tá aqui. 8. Olha só, gente, o meu ficou basicamente em P1. 8,88, né? Quase 8,9, quase no 9 e P07. Ficou basicamente aqui no P1. Então o meu CD ficou bem coladinho no P1. Né? Vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos pegar, por exemplo, caso tenha feito. Eu ainda confesso a vocês que eu não vi lá quem fez. Vamos supor. Vamos ver aqui se... Ah, caramba, por que eu não estou conseguindo abrir aqui? Acho que é porque eu travei o painel. Vou descongelar os painéis. Então vamos escrever. Será que vai? Por que meu painel está congelado? Ah, tá errado aqui a tabela de referência. Tinha um erro aqui.
Pronto, vamos pegar aqui, por exemplo, agora a Amanda. A Amanda, né, com esses fatores aqui, o dela deu o quê? O 10 deveria ter dado... O 10, 8,95, 6,02. Então, bem próximo do meu também, né? 8,95. Ah, não. Próximo não. Ficou 8,95. Deixa eu pegar aqui a caixinha. 8,95. 6,02. Próximo mesmo. Amanda. Deixa eu diminuir isso aqui. Será que fica todo mundo perto, gente? Ana Luísa. A Ana Luísa, a Amanda ficou lá perto de mim. A Ana Luísa ficou onde? 6,8, 6,4. Ana Luísa ficou aqui, ó. 6,8, quase perto do, do 7 aqui. 6,8 e 6,4. 6,04, né? É 6,4. 6,4. Então a Ana Luísa ficaria mais ou menos por aqui. Certo? Então por aí vai, né? Dependendo do peso de cada um, né? Vou pegar aqui, pular. Deixa eu ver. O Bruno. O Bruno ficou onde? 9 e 6. Ficou exatamente o 9 no 6. Do Bruno vai ser fácil colocar. 9 no 6 também. O do Bruno está exatamente no P1. Olha que coincidência, né? 9,6. Porque também o P1, né? O P1 ele tem o maior peso, né? 147 mil. Então por isso que eles ficam sempre aqui por perto dele. Vamos supor se colocar aqui um valor fictício, quer ver? Vamos mudar o meu aqui, colocar o P1 com risco 1 e o M1 com risco 10, 9, 8, 7, 8, 10, 10, 7, 8. Tá vendo? Vou colocar todo mundo com alto e o P1 com risco baixo. O que vai acontecer lá? Vou chamar o Jefferson aqui de novo. Vou chamar o Jefferson novamente. Vamos ver para onde foi agora, hein? Olha lá, 6,6,7. Ainda está aqui por perto, tá vendo? Então não tem jeito. 6 e 6,7. Então está nesse quadrante aqui também, no mesmo quadrante que estava andando Luiz. Então o nosso armazém vai ficar aqui realmente por perto aqui do P1, né? Porque o P1 ele tá o peso dele é muito alto, né? O volume, né, que ele transporta, né? Vou brincar aqui agora, hein? Colocar tudo 10 e ele 1, hein? O que vai acontecer? O que vai acontecer agora com o posicionamento? Olha lá, 5,8 e 6,6. X 5,8, 6, 5,8 tá aqui, 6,6 tá aqui, ó. Então vai ficar nesse quadrante. O mais longe que ele fica, que ele deve ficar é esse aqui, dando o P1 com risco 1 e os outros com risco 10. Então vai ficar sempre nessa região aqui. Beleza? Tá claro aí o exercício, gente? Acho que já passei bastante tempo aqui explicando. Vocês entendendo aí a posição, né, em função do fator aqui do curso e tal, como que isso anda. Ele sempre vai puxar um pouco para esse mais forte aqui, né, o que está maior, mas, né, vai dependendo do posicionamento. Acho que só o do Bruno aqui bateu, talvez o outro também tenha batido exatamente em cima do P1. Isso pode acontecer, né? Mas a gente pode ver que ele vai ficar brincando aqui com o posicionamento, melhor posicionamento. Ok? Beleza? Dito isso, deixa eu fechar esse exercício. A gente vai partir agora para
um novo modelo. Esse novo modelo leva em consideração o um novo modelo de tecnicalização, né? Que a gente vai falar sobre método de ponderação de fatores. Ok? É um outro modelo. Lembrando aqui que a gente já falou de centro de gravidade, eu mudei aqui o posicionamento, né? Acho que eu falei de ponto de centro de gravidade, momento, né? E agora ponderação de fatores. Depois eu acerto esse slide aqui. Bom, como que é o método da ponderação de fatores? Também conhecido como método de ponderação qualitativa. Ele serve para medir e pontuar através de critérios subjetivos. Repare que agora a gente não tem um cálculo, né? A gente não está levando em consideração um custo, a distância, que são os métodos assim, são valores fixos, né? São valores dados, né? Você tá, ele não é subjetivo esses valores. Você está dando a distância, está dando um volume, está dando uma quantidade, está dando um risco. Nesse caso, não. No método de ponderação, né, o nome já diz, né, ponderação de fatores, você vai pontuando em função de critérios subjetivos. O que são critérios subjetivos? Qualidade de vida, clima, segurança. Assim, são critérios que você fala, é bom, é ruim. Você pode dar uma nota de 1 a 5. Normalmente você vai dando nota. Né? Você não calcula o clima. Vamos calcular o clima 27 graus e 28. Não. Isso depende muito. Tem gente que gosta de clima quente, tem gente que gosta de clima frio. Então você vai ponderando isso e vai encontrando a melhor cidade. Né? Ele busca comparar de forma simples as alternativas de localização. Pode ser complementar a algum método matemático. Né? Então, tem-se um método matemático. Você pode fazer um método matemático. Né? E nesse método matemático, você acabou escolhendo ali 3 lugares. De repente deu um empate ali, tipo aquele poder, o que a gente acabou de fazer aqui, o centro da gravidade, ou o método dos momentos lá, em que, sei lá, no seu cálculo, 3, 4 cidades ficaram igualou. Ou o valor ali é tão pequena a distância de um para o outro que você considerou um critério, um empate ali entre as cidades. Aí você pode utilizar esse método da ponderação de fatores para desempatar, entendeu? Pode utilizar levando em consideração o lugar. Ou até mesmo, né, você nem fez o método de matemático. Você já definiu algumas cidades e fala assim, vamos escolher aqui através da ponderação de fator. Não quero saber distância e tal. Vamos ver por esses critérios X, Y, Z. E é necessário definir os critérios de análise. Né? Então, se você vai definir, vai pontuar a cidade, definir, escolher a cidade, escolher uma localização, na verdade, não uma cidade, é uma localização, através de critérios subjetivos, você tem que ser definido esses critérios. Né? Quais são os critérios que você vai utilizar? Clima, segurança, meio ambiente, distância até um aeroporto. Né? Apesar que distância do aeroporto você pode calcular, mas tu vai falar que é longe ou perto, o trânsito, né, daquela localização. Então vai definir quais são esses critérios, quais critérios que serão escolhidos para entrar nesse cálculo da ponderação. Né? Por exemplo, a proximidade da matéria-prima, proximidade de aeroportos, custo de mão de obra, né, e por aí vai. Tudo isso aí você pode escolher para usar como critério. Então vamos lá. Quais são os passos? Né? Primeiro passo: identificação de fatores que são relevantes. Né? Então, quer dizer, tem que definir quais são os critérios. Primeiro tem que identificar o que é relevante para essa análise. Né? De repente é o CEO que decidiu o que vai ser, o dono da empresa, ou a diretoria, né? Ou você escolheu um grupo de sêniors lá, de pessoas mais experientes, para definir quais são os critérios que tem que levar em consideração para essa análise. Ok? Então, são os critérios para avaliação dos locais, né, ambientais, político, fiscal, pessoal, financeiro,
climático, segurança, enfim, o critério, vocês que vão definir essa comissão ou o dono da empresa, enfim. E aí vai atribuir peso para cada fator desse, para cada um desses fatores. O peso pode ser o mesmo, pode ser uma coisa bem, né? Acho que se você colocar o mesmo peso, você não precisa tirar a ponderação, né? Só tirar a média. Mas esse o que você tem que levar mais em consideração? Vamos para no meu caso, na minha empresa, o mais importante é o fator fiscal. Quero ir para um lugar onde eu tenha benefícios fiscais. Esse é o mais importante. Mas o segundo é o clima. Tem que ser um lugar de clima ameno. O terceiro é político. Então você vai pontuando esses fatores. Você só tem três, então põe 50% para um, 30% para outro, 20% para outro. Tem 10 fatores e tal. Então isso aí é muito relativo. Então essa comissão, novamente dizendo, esses experientes que vão dar os fatores, vão dar a pontuação para cada fator desse em função da empresa. Ok? A empresa que, que precisa de água, por exemplo, para poder funcionar bastante água. Então, de repente, um critério ali é um critério ambiental, está perto do mar, do rio, de uma nascente de águas, enfim, sei lá, entendeu? É um produto, a empresa é um produto que esquenta muito, gera muito calor, então vamos para um lugar que é mais frio, né, para compensar, por aí vai, entendeu? Receberão pesos diferentes de acordo com os critérios adotados. Né? Porque se colocar o peso igual, você só tira a média. Então é importante colocar pesos diferentes, nem que seja, né, 1, 2, 3, assim, tem que ter aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante em relação a esses critérios. Né? E aí vai ponderar cada fator em relação às notas dadas pelos especialistas ou tomadores de decisão. Essa galera que eu falei, né, vai escolher e tal, e aí eles vão pontuar, cada um vai pontuar vai ponderar esse fator de cada cidade, né, para poder chegar ao resultado final. Né? Depois, no final, tem a avaliação de cada localização segundo os critérios. Acho que cortou aqui a minha cabeça cortou. Então, a avaliação de ponderar cada fator em relação às notas dadas pelos especialistas ou tomadores de decisão e a avaliação de cada localização segundo os critérios. Como que um exemplo aqui, né? Como que é feito? Por exemplo, vamos supor aqui que nós temos duas cidades, né? Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, agora que eu não vou atrapalhar ninguém. Eu gosto de ficar olhando para vocês, né? Já reparou, né? Eu gosto sempre de ficar me mostrando. Vamos supor aqui, neste exemplo, nós temos as três cidades, né? Cidade A, cidade B, cidade C, e os fatores que o dono da empresa falou assim, eu quero colocar a localização da minha instalação, quero levar em consideração esses fatores aqui, se é próximo a fornecedores, se é próximo a cliente, transporte público, recursos humanos, qualidade de vida, licença ambiental e vantagens fiscais. Esses são os fatores que eu quero levar em consideração para eu definir onde eu vou colocar a minha empresa, por exemplo. E aí, sozinho, junto com essa equipe, né, de tomador de decisão, essa diretoria, enfim, esse pessoal mais sênior, foi dado o peso para cada lugar daquele, para cada fator. Né? Então, olha lá, proximidade a fornecedores foi dado uma pontuação 7. Deu um peso 7 aqui. Proximidade aos clientes deram um peso 8. Então é importante, é mais importante estar próximo ao cliente do que próximo ao fornecedor. Segundo aqui o critério dado, segundo essa definição dada pelo CEO, enfim. Transporte público é importante, mas nem tanto, né? Uma importância relativamente baixa ali e tal. Recursos humanos é extremamente importante, né? Dá um peso 9. Né? Aqui eu estou considerando que o peso vai de 1 a 10, tá? Então, recursos humanos deu um peso 9 aí pro recurso humano. Qualidade de vida, né?
relativa aí, está na média, 6 em. Licença ambiental, peso 7 e vantagens fiscais, peso 9. Repare que o peso, né, nesse nosso exemplo aqui, ele pode se repetir. Você não precisa dar 1, 2, 3, 4, 5. Não, você pode dar um peso, 2, 3 coisas, pode ter o mesmo peso. Porque para essa equipe, ou para o CEO, para o chefe, enfim, é tão importante quanto. Né? No caso aqui, recursos humanos e vantagens fiscais são extremamente importantes. Ah, pode resolver. Não, vou dar um desempate. Eu não quero que o peso seja igual. Aí vai dar um desempate. Uma outra coisa importante, acho que eu vou falar mais à frente um outro exemplo, é que esse peso ele está dando, né? Ele está repetindo. Existe e a somatória dele aqui vai dar um determinado valor aqui, acho que é uns 50 e pouco. Existe uma outra maneira de calcular, que a gente vai fazer depois, que é dando um peso, onde a somatória do peso vai dar 1, vai dar 100%. O valor também pode se repetir, mas tem que deixar esse aqui dando 100%. Porque aí fica mais fácil eu poder calcular, ponderar a cidade A, B e C de uma maneira percentual e fica mais fácil de identificar quanto que uma cidade é mais vantajosa em relação a outra. Dando peso aqui desse jeito também dá para calcular, mas a gente vai ter que fazer um cálculo a mais, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Beleza, essa equipe, o CEO, foi lá, pontuou e falou, não, para mim o mais importante é recursos humanos e as vantagens fiscais, e depois vem a proximidade ao cliente. Em terceiro lugar, empatando aí, próximo ao fornecedor, licenciamento ambiental. Em quarto lugar, a qualidade de vida. E o menos importante para mim é o transporte público. Né? Mas tem uma certa importância, porque ele definiu aqui o fator, mas de todos esses aqui, ele é o menos importante. Okay? E aí o que acontece? Nesse momento, que o CEO, a diretoria, fechou aqui os fatores e o peso de cada fator, é feita essa ponderação das cidades. E aí como é que se pode fazer? Essa ponderação pode ser feita com os mesmos especialistas, né? Ou pode pegar funcionários experientes e... Obrigado. Pode pegar funcionários experientes para fazer essa ponderação, né? Um pessoal mais sênior, outras pessoas que não pontuaram aqui para definir esse valor, e cada um vai ponderar o seu, pode dar um prazo para fazer, ou sentar todo mundo na mesa e fazer todo mundo junto, discutindo, né? Discutindo, o interessante é que cada um faça o seu e depois, né, discussão, ou cada um pega o seu e leva para a sua equipe, discute com a sua equipe, depois traz para colocar aqui junto com a liderança, enfim. Existem várias formas de fazer isso aqui, ok? Aí, vamos partir do princípio que foram 3 especialistas, né? Isso aqui é de um especialista só, ele ponderou a cidade A, B e C, pode ter 5, 10, 20, quantos especialistas for, depois faz o somatório. Então, para a cidade A, vamos supor que a pessoa que fez essa ficha aqui deu uma nota 3. Por quê? Porque essa cidade aqui, ela não é tão perto do fornecedor, entendeu? Então ela é bem distante do fornecedor. E para a cidade A, né, em relação à proximidade do cliente, ele deu uma nota 10, porque assim, os clientes estão tudo ali perto dele e tal, dessa cidade A, então deu uma nota muito boa. O transporte público dessa cidade A não é bom, então deu uma nota 4 para o transporte público dessa cidade. O recurso humano é muito fraco, a galera lá, ele viu que nessa cidade, para o tipo de empresa que ele está fazendo, a especialidade da empresa dele, ele vai ter dificuldade em encontrar pessoas para aquele tipo de atividade, de repente vai ter que trazer pessoal de fora, né? Eu vi que o recurso humano não é lá muito bom não. Agora a qualidade de vida, ó, show de bola. A cidade é uma cidade padrão, qualidade de vida espetacular. A licença ambiental, né, tem coisas boas, tem coisas ruins em relação à licença ambiental, então ele deu uma nota 5. E vantagem fiscal, esquece. Né? O governo, a prefeitura, o estado não deu vantagem nenhuma, então deu a nota 1. Ok?
Aí fez uma nova, né, outra ponderação para a cidade B e para a cidade C, mesma coisa. Ok? Beleza. Né, a cidade B, que é em relação ao fornecedor, por exemplo, ó, nota 10, bem perto dos fornecedores, mas não é nem um pouco perto dos clientes, é bem distante dos clientes. Né? Também não tem vantagem fiscal, o recurso humano nessa cidade é bom, na cidade C é melhor ainda, né? Falou que pô, nessa cidade aqui tem muita gente especializada naquilo que ele quer fazer, enfim. Então, ponderou-se, né? Deu a pontuação, na verdade, né? Deu a pontuação de cada cidade. Neste momento que uma coisa que eu esqueci de falar, nesse momento que eles deram essa pontuação aqui, eles não precisam saber disso aqui não, tá? Do peso. É até bom não saber para não influenciar, né? Ah, isso aqui é 9, então o cara é importante isso aqui para o chefe. Aí o cara começa a dar uma pontuação aqui em função desse valor. Então é bom que nem conheça aqui, só vai dar a pontuação de cada cidade. E dada a pontuação, agora a gente começa a fazer os cálculos, né? Como é que a gente faz aqui, ó? A pontuação é o peso vezes a nota que foi dada, né? 21, 80, 16, 9 vezes 2, 18, 6 vezes 10, 60, 35 e 9. Então, essa cidade aqui ganhou uma pontuação de 239, né? 239 pontos. Aí vai fazer o mesmo cálculo para a cidade B, né? O peso vezes a nota de todo mundo e faz a soma. E a cidade C, mesma coisa, 374. Então aqui, ó, é óbvio que a gente já viu aqui que a melhor cidade é a que tem a melhor pontuação, né? Tem que lembrar que aqui ele não é igual ao que a gente fez lá que no antigo, que tem que ser o menor valor. Aqui é o maior, porque quanto maior a pontuação, melhor a nota da cidade. Então, aqui que é aquele cálculo que eu falei para vocês do somatório do peso aqui, né? Esse valor total aqui do peso deu 50. Coloquei até aqui o valor para a gente... Né, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 50. Então, para eu ver uma nota, assim, pô, qual que é 239 em relação a 374, 206, é um valor que fica meio estranho, né? Então, o que, que eu faço aqui? Ó? Pego esse fator, o valor, divido pelo somatório total, né, o 50, e aí eu vou ter a média dessa cidade. É como se eu tivesse uma média de 0 a 10 aqui. Então, essa cidade aqui, ó, 7,5, 4,12 e 4,78. O que significa? Que essa cidade aqui ela é boa, né? Deu uma nota aí 7,5, passou, né? Mas talvez não era a nota que o cara queria. Talvez o cara queria uma cidade que tem uma nota ponderada aqui de no mínimo 8. Enfim, então 7,48. Por aqui eu não consigo ver isso, né? Aqui não, aqui eu já consigo ver. Então, significa que a 7,48, a cidade é boa, tá, né, em relação às outras duas, mas talvez não chegou na média que o CEO queria, que o dono da empresa queria, e aí vai em busca de outras cidades, por exemplo. Tá? Então, é assim que a gente faz esse cálculo de fatores. Né? Então, se o meu peso aqui, o somatório do peso aqui for de 1 a 10, desculpa, se o somatório do peso aqui der 10 ou 100, né, se você colocar 0, alguma coisa e tal e chegar a 1, né, ou colocar os fatores e chegar a 100, você não precisa dividir. Por isso aqui que você, se for de 1, né, se for de 0,7, 0,8, de 0 a 1 e o somatório total der 1, aqui você já vai ter a nota certinha aqui, 4,78, 4,12, 7,48. Como aqui o meu somatório não deu 100%, né, não chegou no fator de percentual, né, de 100, eu somei todo mundo, 50, e fiz a ponderação aqui, 374 dividido por 50, cheguei a 7,48. Beleza? Então, lá, faltou o círculozinho aqui do 374. Show. Quais são as vantagens e as desvantagens desse método de ponderação de fatores? Né? Primeiras vantagens, né? Considera fatores qualitativos na localização, coisa que os métodos matemáticos não fazem. Né? Considerar esse lugar meio ambiente, segurança, né? O clima.
Né? De repente você encontra vai fazer um método de localização e descobriu que no seu cálculo lá a fábrica ficou no meio do deserto do Saara ou ficou no Alasca, ficou na Sibéria. Né? Enfim, pode ser, de acordo com o cálculo que você fizer. Então, quando você considera fatores qualitativos, né, você tem uma outra visão que não teria usando o fator só quantitativo, né, só cálculos matemáticos. Permite uma comparação quantitativa dos fatores qualitativos dentre os diversos locais. Né? Então, você vai dando esse peso, né, essa comparação quantitativa, vai dando esse peso para cada fator qualitativo dentro desses locais que você escolheu. Né? E é uma metodologia muito simples, né, vocês viram que é só preencher uma tabelinha, fazer uns cálculos e tal, bem simples. E pode atuar como um checklist de fatores fundamentais que poderiam passar despercebidos na determinação do melhor local. Né? Ou seja, quando você está fazendo essa ponderação, esse listando os fatores, aí você vê, pô, a gente podia levar em consideração a segurança, por exemplo. O produto que eu vou trabalhar é muito caro, é um produto top de linha aí, que eu gasto, o valor agregado é muito grande. E aí ninguém pensou nisso na hora de fazer os cálculos matemáticos. Ah, vou colocar nesse lugar aqui e tal. E quando você faz esse ponderação de fatores, você começa a pontuar fatores assim que de repente pode ser, pô, eu estou colocando a minha fábrica de acordo com o meu sistema aqui, colocando com esse meu cálculo, né, matemático, a minha fábrica está no meio do lugar lá e eu precisava estar perto de um rio, perto de água, perto do mar, entendeu? E aí você pode ser que nessa ponderação, quando vai levantar esses fatores, acaba enxergando alguma coisa que passou despercebido no fator na pontuação quantitativa, certo? E de desvantagem? E de desvantagem, a escala de notas pode não mostrar as diferenças reais de custos entre as localidades. Né? Então, seria interessante, talvez, um dos fatores, né, colocar o custo ali, que já foi calculado antes, né, e aí com esse custo você calcular outros fatores qualitativos, porque normalmente quando você está usando ponderação de fatores, você só usa fatores qualitativos, né? E aí esses custos lá não está entre uma cidade e outra, você não levou em consideração. Notas e pesos têm certo grau de subjetividade e interpretação pessoal. Se você vai dar o peso, por exemplo, o peso vai ser vamos supor que sou o dono da empresa que vai dar o peso para cada coisa. Muita coisa ali pode ser que é uma coisa pessoal, entendeu? Normalmente o peso vai ser uma equipe que vai dar um peso. Aí quando vai dar nota, cada um. Essa cidade é muito calor. O que é muito calor? Nossa, a cidade tem 24 graus. Pô, 24 graus para algumas pessoas é muito calor. Agora para outras pessoas 24 graus é frio. Tem gente que sente frio com 23, 24 graus. Então a interpretação pessoal pesa muito aí nessa ponderação de fatores. Então de repente por isso que ao invés de colocar para fazer para 3, 4, 5 pessoas, faz para 10, 15, 20 pessoas bem diferentes. E aí depois você pega a nota de todo mundo e tira uma média, enfim. Melhor do que fazer para uma, duas, três, uma equipe de 4, 5 pessoas. Exige grande experiência no assunto para definir quais fatores devem ser considerados. É por isso que eu sempre falei lá no início sobre a senioridade, né? Tem que ter um pessoal especialista, um pessoal. Até eu com a minha cara aqui, esqueci de tirar. E vocês estão vendo aqui o coisinha. Não estão vendo o texto. Exige grande experiência no assunto para definir quais fatores devem ser considerados. Ou seja, eu estou falando lá desde o início, o CEO, ou os especialistas, tomadores de decisão, né? A senioridade, pessoal mais sênior, são essas pessoas que devem escolher o local para. Você não vai colocar isso aqui na mão do pessoal que mal conhece a empresa. Ok?
E, e é isso. Agora, eu vou passar um exemplo, né? Acho que o exercício já foi feito um exemplo já. Na verdade, isso aqui não é um exemplo, é o exercício que fica aí para vocês. É aquele famoso exercício valendo o meio ponto. E vai ser corrigido na próxima terça-feira. Olha lá. A Movebras, uma indústria em expansão do ramo moveleiro do interior do estado de Pará, decidiu construir uma nova fábrica para atender seu mercado em expansão no Nordeste do Brasil. Para auxiliar na escolha do local, a empresa decidiu aplicar um modelo de ponderação qualitativa para os diversos critérios considerados relevantes para a decisão de localização da nova fábrica. A empresa analisou 3 locais alternativos e elaborou um quadro que apresenta a pontuação dos fatores relevantes de localização. Também definiu, com a ajuda de gestores de diversas áreas, a importância relativa de cada item avaliado. Tá, onde é que está o exercício? O resto está aqui, deixa eu ver. Acho que eu fechei. Acho que está aqui. Acabei fechando o exercício. Mas vamos voltar aqui para a folhinha. Caramba. Acho que eu fiz besteira, gente. Esse aqui era o exemplo desse, acho que é esse exemplo desse passo a passo aqui. Era o exemplo do passo a passo que eu coloquei aqui e não coloquei os fatores. Então esquece. Na verdade, o exercício está aqui. Ó. O exercício vai ser esse aqui. O exercício de ponderação de fatores. Deixa bem grande aqui para a gente conseguir ler. Esse aqui que eu vou colocar lá no aba. Uma empresa irlandesa que imprime e faz materiais para embalagens especiais para a indústria farmacêutica decidiu construir uma nova fábrica em algum lugar da Europa para oferecer serviço rápido aos seus clientes. Para escolher o local, decidiu avaliar todas as alternativas em relação a alguns critérios. Após consultar seus agentes, a empresa identificou 3 locais potencialmente favoráveis. Deu o nome de A, B e C. Alemanha, Bruxelas e... lugar com C na França, na Europa. Escolhe um, vocês. Não tem. Alemanha, Bruxelas e algum outro lugar. Copenhague. Em função dos critérios adotados e dos dados levantados pelos especialistas, analise qual a melhor localização utilizando o método da ponderação. Considere a pontuação variando de 0 como muito desfavorável e 10 muito favorável. Então vamos lá, o que os especialistas fizeram? Ó, definiram que os locais que tem que ser avaliado é o custo do local, impostos, disponibilidade de mão de obra, acesso às estradas, acesso a aeroportos e potencial para expansão. Esses são os critérios que devem ser analisados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios. E aí, quais foram os dados levantados? Ó, dados levantados que devem ser considerados na pontuação. A tem custo relativamente alto em relação a B e C. E o C tem o menor custo, mas é bem próximo a B. Os impostos em C são elevadíssimos se comparados com A e B, que possuem praticamente a mesma taxa. Em relação à disponibilidade de mão de obra, a cidade A foi comparada à melhor, seguida por B e depois por C, proporcionalmente. B é a que tem melhor acesso às estradas, apesar de não ser grande coisa. A é um pouco pior, mas C é muito ruim. No entanto, a cidade C é mais próxima ao aeroporto, seguida de perto por B, mas a é muito distante. A é a cidade com maior potencial para expansão, seguido quase que empate entre B e C, mas com uma leve vantagem para C. Certo? Então, isso aqui foi uma dica que eu estou dando para vocês. Né? Aí, quando vocês fizerem esse exercício, provavelmente cada um vai ter um valor ali, um número diferente. Né? Porque o que é uma cidade com maior potencial e seguindo quase que empate entre B e C, mas com uma leve vantagem de C. Cada um vai ter um número aí entre 0 e 10 para definir
esse valor. Considera 0 a 10 não, tá, gente? Considera 1 aqui. Porque 0, né? Se o cara tem 0, vai de 1 a 10. Notas de 1 a 10. Beleza? E aí vocês vão me falar, em função desses dados aqui, qual que é a melhor cidade para colocar essa fábrica. Se é cidade A, cidade B ou cidade C. Beleza? Então é isso. Amanhã eu nem sei amanhã não tem exercício para corrigir, né? Porque na quarta-feira passada a gente fez um exercício na sala de aula. Então provavelmente amanhã eu vou fazer né, a gente vai praticar novamente exercício, né? Eu vou colocar uma localização por semana aí, basicamente. Valeu? Então para essa semana fica isso aqui. Então esse exercício aqui tem que ser entregue na próxima terça-feira. Já vou colocar lá no AVA. Quer dizer, quando vocês verem esse vídeo aqui, já vai estar lá no AVA. Valeu, abraços, então até quarta-feira, até amanhã.